para todo mundo, tudo bem aí? Ninguém responde. Vou pegar esse Bom dia, bom dia. Tudo Bom bem, dia. sim. E aí, como é que tá? Tudo bem de viagem? Tudo bem, graças a Deus. Chegamos agora mesmo. Bom dia. Dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo. Nós paramos no capítulo 17 de João. Não, 8 de João, e nós vamos, versículo 17, né? Vou fazer a oração inicial, tá bom? Querido Senhor Jesus, mestre amado e amigo incondicional de todas as horas, coloquemos os nossos corações ligados ao bem, para que o melhor de nós seja mostrado ao Senhor, o melhor da nossa alma, da nossa vontade, do nosso desejo de sermos felizes. Busquemos a felicidade da alma, do espírito, na luta de cada dia, purificando cada atitude, cada ação com seu amor, no auxílio a nós mesmos e aos irmãos. Aprendamos a amar como o Senhor nos amou e nos ama. Aprendamos a humildade, a simplicidade, a singeleza das tuas ações perfeitas, mostradas pelo sacrifício silencioso a nosso favor, pois sem ter nada a pagar, deste a vida do corpo para que a vida do espírito se mostrasse superior, predominante, através do seu exemplo de amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que a luz, a paz do teu coração amoroso chegue aos nossos corações, aos nossos lares, familiares, parentes, a todas as pessoas que nos ligarmos em pensamento, pois o pensamento de amor é que mantém a harmonia do universo. Pelo nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. É porque os fariseus falaram para o Cristo que o testemunho dele não era verdadeiro porque ele testificava dele mesmo, né? A gente também faz isso, não faz? Eu começo a falar para os outros assim que eu sou muito bom de bola, eles vão dar uma bola para jogar, né? Concorda? Eu falo assim, eu sou bom, vamos fazer uma pelada. Então vamos lá ver, né? Porque a pessoa está falando demais, né? Eu tenho um caso assim, ó, que é uma piada, mas tem um teor psicológico muito interessante, que saiu três caras para acampar no mato, na floresta, e um está contando a história de que ele pegava a onça pela orelha. Pegava a onça e arrebentava com a onça e contando para a pessoa, ok, vai pegar a onça. Você não fica aqui nessas barracas, nesse acampamento aqui em volta da fogueira, enquanto você não trouxer a onça. E sai daqui agora. Ele saiu assim, tremendo, tremendo. Quando ele viu dois olhinhos amarelos na direção dele, ele não pensou duas vezes, virou as costas, saiu correndo, veio uma ideia na cabeça. Passou no meio do acampamento, falou assim, trouxe a primeira, já estou indo buscar a segunda. Entendeu a situação, né? O que significa isso? A pessoa fala demais de si mesma, se desconfia. Aí eles falaram para Jesus, que foi um jogo. Mas olha só que coisa triste. Alguém teria coragem de falar para o Pelé, para o Romário, para o Cristiano Ronaldo, para o Messi, que eles não são bons de bola, se eles falassem que eles são? Como é que você fala para eles, não, você não é? O Cristo já tinha feito cego ver, coxo andar, aleijado, curado, mão mirrada, curado. As pessoas que ouviam o Cristo estavam se sentindo curadas espiritualmente. Então, Cristo simplesmente falava, eu vim em nome do Pai. Ele não estava sendo vaidoso ou prepotente. Ele estava apenas dizendo, estão vendo que pelas obras eu vim em nome do Pai? Só que a gente acha, principalmente no Brasil, que todos aqueles que falam do trabalho dele, a pessoa é prepotente. Aqui é quase proibido. Vamos pegar o exemplo. Por que o pessoal gosta mais do Messi que do Cristiano Ronaldo? O Messi não abre a boca. O Cristiano Ronaldo fala.
o repórter fala, por que você não fez isso? Ele falou, alguém fez mais gol que eu aqui nesse campeonato? Não, então fica quieto. Aí, o Cristiano Ronaldo quer dizer assim, eu estou trabalhando e você está falando mal de mim. Fala pro Messi, Messi, tal coisa, ele, Você é gentinho? Então, assim, não tem, ele não fala, ele fica quieto. Aí o pessoal fala do valor do silêncio. O silêncio é importante? É. Mesmo quando alguém precisa de carinho, de ajuda, precisa de uma palavra que eleva? Quando você precisa instruir um funcionário, uma pessoa que trabalha com você, um colega de profissão, ou até o seu superior dizendo que é melhor de fazer do outro jeito, você tem que ficar em silêncio e deixar acontecer? Então a questão é que se usa uma falsa sabedoria, porque as pessoas más, elas não querem que os outros falem que elas são maldosas. Então elas vão e jogam para o mundo que o silêncio é importante. E a gente, todos nós, cobramos das pessoas que se dizem ligadas a Deus e humildes o silêncio. Já percebeu? Ela só é ligada a Deus se ela for quietinha e fizer tudo que a gente mandar. Quando ela resolve falar alguma coisa, ela já não está mais ligada a Deus. Ela é prepotente, ela é contra o Cristo. Eu estou colocando tudo isso, você está entendendo o motivo, né? O Cristo curou, ajudou todo mundo e falou assim, estão vendo que eu estou falando em nome do Pai? Ah, tá vendo? Você está errado, mas eu curei. Vocês entendem? A gente trabalhou um tempo tentando ajudar algumas pessoas no escritório, e aí alguns falavam mal do chefe, eu falava assim, olha, você recebe todo mês? E a sua vida depende disso? Então, ele pode estar 20% errado, os 80% dele estão dando a comida que está na sua mesa. Ah, mas eu queria ganhar mais. Aí é uma conversa entre você e ele. Até te aconselho a ir lá e falar. Fala, olha, por causa disso, 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 eu quero ganhar mais. Agora, se você expor que você quer ganhar mais por X, Y, Z, e ele explicar que o seu X, Y, Z está errado, você aceita, então você não vai conversar. Mas se você não tiver nenhuma dúvida que aquilo que você falou está certo, que você tem como provar, ele não vai ter como dizer não. Algumas pessoas conseguiram aumento de salário. Vou dar um exemplo. Uma pessoa falou assim, nossa, eu tô até procurar outro lugar, um filho meu acabou de nascer, justificativa melhor que essa, você é um bom funcionário? Sou. Você faz as coisas certas? Faço. Não atrasa na entrega das coisas? Não. Não vejo justificativa melhor do que mais uma boca para alimentar, que você ganhe mais. Agora é questão de conversar. A pessoa tem que ficar calada? Vocês entendem a questão? Então, olha só, a maldade, ela domina o mundo, de algumas formas, porque as pessoas que são arrogantes, elas falam com facilidade. Aí elas querem que aqueles que estão vendo o erro dela fiquem quietinhos, para que a consciência não doa. Olha ali, o Cristo curou todo mundo. Eles queriam que o Cristo ficasse humildezinho e obedecesse a eles. Mas o Cristo obedeceu quem? O Pai. E obedecendo ao Pai, não tem que obedecer aos homens. Principalmente aqueles homens que ele cansou de falar, que eram mau exemplos para os outros. Vasos caiados por fora e podres por dentro. Não é assim? Entenderam a questão? Então vocês vejam que a acusação dos fariseus, ela era maldosa por si mesma. Ela quis dizer assim, tá vendo? Você falando de você não vale o seu testemunho. É a mesma coisa de falar assim, mestre, você não joga nada. Lá na pelada de casa, na Vargem, você tinha perdido pro João. Ninguém. Mesma coisa disso. Vocês entendem a questão, essa análise? Agora, o Cristo, ele era prepotente por causa disso? Porque ele falou, eu vim falar em nome do Pai? Então, muitas vezes a gente fala, as pessoas assustam, falam assim, eu sou um trabalhador do Cristo. Eu assumo isso, já tem um bom tempo. Ah, mas você está cheio de erro. Eu falei que eu sou um trabalhador do Cristo, eu falei que sou anjo. Entende a diferença? Ah, você fala com rispidez. Sim, é a minha maneira de falar do sim, sim, não, não. Eu não gosto de conversar com uma pessoa e falar, então tá, e você nunca sai de lá sabendo o que vai acontecer. Aqui eu acabei de levar um puxão de orelha, porque a Débora falou que no Zap eu sou muito seco. Converso muito seco. Infelizmente, nessa parte, eu acho que foi até treinamento da gente que é mais antigo, não sei, não, vocês são novos, mas a gente foi treinado a escrever as cartas, não sei se vocês lembram, né? Fazer carta, tudo, de forma muito direta, porque antigamente não tinha isso. Sabe, João? A gente escrevia, ao excelentíssimo senhor, assim, assim, sabe? Escrevia à mão,
E ainda tinha carta grande, para ser o mais direto possível. A gente fala de forma direta. Estou falando no nosso caso, mas todo mundo que assume. Eu resolvi assumir que eu trabalho para Jesus, dizendo que as bases do meu comportamento são ligadas a Jesus. Para eu poder fazer 100%, eu não estaria aqui lutando para trabalhar para Jesus, eu já seria trabalhador, eu já seria anjo, não estaria na terra. Nós estamos aqui na luta. Então, se você vê um defeito, você fala. Ô, fulano, você não acha que deveria ter feito isso melhor? Eu cobro isso lá em casa, né? Gente, vamos conversar dos defeitos nossos aqui. Com a Maria e com o Emanuel. O que a gente pode fazer? Fala dos defeitos, vamos conversar. Por quê? Porque a gente quer melhorar. A gente não está aqui de forma a achar que é perfeito. Agora, existe a hipocrisia da perfeição, né? Você faz cara de santo, como se fosse carregasse o mundo nas costas, e tem muito orgulho de ser humilde, foi ironia, e aí você fica caladinho e não se mete em nada. E aí você deixa o mal acontecer. Aí não precisa ser cristão. Einstein, que durante muito tempo foi ateu, no final da vida se tornou espírita, as pessoas evitam falar disso dele. Inclusive ele chega a falar assim, das coisas que estudei e que vi, reconheço no espiritismo nascente a melhor maneira de explicar o universo. Albert Einstein. Mas ele falou assim, o mal existe no mundo não é pelos maus que agem, mas pelos que se dizem bons e deixam o mal acontecer. Então, se tem uma coisa da sua frente que você está vendo que está alguém prejudicando o outro, você tem que silenciar. Aí, se você fala, a pessoa que está prejudicando normalmente é que fica com raiva de você. Na minha experiência de vida, a gente descobriu umas coisas interessantes. Vê se bate com o que vocês vivem. A pessoa faz uma maldade contra você, inclusive. Aí você chega para ela e fala, como a própria Bíblia ensinou. Procura o teu adversário e reconcilia com ele. Ele fica bravo com você, porque você falou que ele fez o mal, mesmo você tendo mostrado que ele fez o mal. Ele fica bravo com você porque você descobriu que era para ser escondido. Já perceberam? Nunca aconteceu nada disso com ninguém? Você não, né, João? Você não tem nem vida para. Tem nem tempo para lembrar disso. Mas para quem tem mais um tempo de vida, você já percebe quando a pessoa desconfia que você sabe que ela fez a maldade, ela já muda com você, mesmo ela sendo a autora da maldade. Então, se isso acontece mesmo com a maioria, quem pensar diferente, fica à vontade para falar. Se isso acontece com a maioria, nós estamos num mundo de pessoas boas ou de pessoas que fingem ser boas? Se as pessoas fingem ser boas, então nós vamos lembrar do Cristo. Hipócritas, raça de víboras. Ele não xingava. Se eu falar, eu estou xingando. Mas o Cristo não xingava, ele falava, hipócritas, com amor. Todos vocês são filhos do Pai Celestial. Todos vocês são passíveis de arrependimento. Mas vocês são hipócritas. Vocês são raça de víboras. Em que ele se refere a víbora, gente? Quem foi que deu o fruto do pecado para Eva? A víbora, aceitei. Uma questão de tradução. Ele falou assim, vocês que enganam os outros. E outras vezes ele fala assim, vós, fariseus, né, que enganam as viúvas. Ele falou isso. Então, ele fecha o raciocínio dele sempre. Quando a gente lê isso aqui e tenta interpretar, ele fecha tudo. Então, olha o que os fariseus fizeram. Você não tem moral porque você está falando de si mesmo. Jesus curou. Aí ele falou, não. Meu pai testemunha de mim, porque ele me deu o poder da cura. Eu não faço por mim, eu faço pelo meu pai. Quer maior humildade que essa? O orgulhoso da terra, ele não quer acreditar em Deus, ele quer ser ateu. Ele não quer se submeter a Deus. Esses dias eu estava preparando e gravando aulas sobre biologia celular, sobre a célula. E aí, quando eu vou falar aquilo, eu não consigo não enxergar Deus. Tem uns fenômenos moleculares, metabólicos que acontecem na célula. A própria existência da célula, o ensino médio nos ensina como se fosse mágica. A gente produz, através da queima da glicose, produz intermediários metabólicos, que produz o ATP, que fosforila a proteína, faz a proteína trabalhar. Lá é ensinado assim, a glicose é usada, dá energia para a célula e a célula trabalha. Olha, entre isso, existem uma infinidade de situações quase impossível de que o acaso tenha gerado isso. Entende o que eu estou falando?
Tipo assim, o que o ateu acredita? Que o acaso, em dado momento, juntou as moléculas, a molécula gerou a vida, e a vida gerou de uma célula, gerou várias células, gerou a gente. Os homens podem até aceitar que eles são mais simples, mas gerar uma mulher com a complexidade dela, só o Criador para entender. Não tem condições. Complexidade. E a psicologia que nasce desse processo biológico? Então, o indivíduo acredita nisso por simplicidade de raciocínio. O grande Pasteur, o famoso cientista francês, falava: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Então, o conhecimento mais profundo, você olha e fala: não é possível que não exista uma inteligência perfeita muito acima de nós por trás de tudo. Eu estou falando isso por causa que o Cristo cita o Pai. Aí eu aprendi a fazer um raciocínio com os meus alunos sobre o acaso. E eu já fiz isso aqui nos nossos estudos. Se você jogar todas as peças de um avião no mar revolto, joga quantas peças você quiser, milhares repetidas, qual é a chance do mar, da água, fazer com que, ao acaso, as peças se juntem, se montem e o avião saia voando? O que você acha que é mais complexo, uma célula ou um avião? Para você que não entende de célula, então eu vou te explicar. A célula é capaz de se dividir e se automontar. O avião que sai voando é capaz de se dividir e formar outro. Então é muito mais complexo. Acreditem, os componentes do avião não chegam perto, não chega a 1/10 dos componentes em miniatura para fazer uma célula funcionar. E o indivíduo ainda acredita que o acaso formou a vida. Então, é esse Deus que o nosso raciocínio, nossa razão nos faz buscar, esse Deus que autorizou Cristo a curar. E aí ele fala: não faz de mim, mas o meu Pai. Então, respondendo a essa acusação, e também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. De fato. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Eu, E o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então veja o que ele disse. Por isso que nós paramos para falar quem que é o Pai um pouco. Não tem como, a gente não sabe quem é Deus. Não tem jeito. João tem consciência disso, João, o evangelista, que ele escreve na carta dele assim: não tem como eu amar a Deus que não vejo, mas tem como amar o irmão que vejo. E amando o irmão, eu amo a Deus que o fez. Olha que lindo isso. Porque, vamos tentar imaginar Deus. A gente vai fazer aqui até uma brincadeira. Será que Deus é aquele velho marombado de academia que está lá pintado na Capela Sistina, que é fortão, barbudo? Não, Deus, com todo o poder do mundo, se faria velho também, né? Ele ter feito mais novinho. Né? Essas coisas. Deus é um ser humano? Se fosse de corpo material, ele estaria sofrendo transformação e morreria. Deus é espírito. E eu não consigo enxergar Deus, a não ser sabendo o meu pensamento que Deus existe. Eu não consigo formar Deus. A bondade de Deus é tão grande que ele manda o Cristo em forma humana para que a gente possa ter aonde jogar o nosso pensamento para Jesus, porque é a mesma coisa de falar do Cristo. Lá em João, no capítulo 14, que nós não chegamos ainda, ele vai dizer assim: não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Acreditai pelo menos pelas mesmas obras. Ele responde a Filipe, que pede para mostrar o Pai. Então ele está dizendo: se eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele faz a vontade do Pai. Então, falando com Cristo, você fala com Deus. Deus bondosamente manda Cristo para dizer: para ser feliz é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? Tirando do pressuposto que nós não somos ateus, eu devo acreditar em Deus, certo? Se eu acredito em Deus, eu devo ser uma pessoa coerente para não ser hipócrita. A diferença, o contrário do coerente é o hipócrita. Você vai falar: não, é o incoerente. Sim, no geral e na ciência, sim. Mas na moral, não. Porque na moral, se eu não sou coerente, quer dizer que eu falo uma coisa e faço outra. Isso é hipocrisia. Então, nesse sentido, em termos didáticos, vai servir para a gente que o contrário da coerência é hipocrisia.
Se eu sou coerente e acredito em Deus, eu vou pensar assim: se foi Ele que me fez, eu devo a Ele a vida. Para quem eu devo a vida, eu não tenho que me submeter? Se eu tenho que me submeter, não compensa eu pegar um pouquinho do meu tempo todo dia e estudar o que Ele quer através do Evangelho? E eu entendendo o Evangelho, eu vou entender melhor a mim mesmo e vou entender melhor a vida, entendendo o que Ele quer através dos exemplos, eu serei uma pessoa mais feliz. Matematicamente, nós conversamos isso esses dias. Tem 80 anos de vida. E quanto de eternidade? Quanto tempo daqui a eternidade, João? Não dá para saber, né? Mas é mais tempo que 80, né? É melhor investir onde? Entenderam? Raciocínio? Então, a lógica racional, fria, se eu não sou ateu, cabe a mim ser coerente e estudar a vontade de Deus. Concorda? Vou considerar que sim, tá? Foi retórico. Se alguém discordar, fica à vontade para falar. Se discordar de mim, eu coloco no mudo. Ninguém quer falar nada? Então tá bom. Aí, falando dessa forma, o Cristo fala, vem em nome do Pai. O que ele fez para provar isso? Nada. Tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras. Curou o corpo e a alma. E ninguém fez nada perto disso até hoje. Aí os historiadores resolvem estudar o Cristo como se ele fosse mais um homem. Como se ele fosse mais alguém, um revolucionário do povo hebreu. O revolucionário lutava pela justiça do povo através de guerra, exceto Gandhi. Gandhi é considerado grande, muitos espíritos adoram Gandhi, um espírito muito evoluído. É mesmo. Quem que ele curou? Ele trouxe a paz. Muito bom isso. Não estou falando que é ruim, só estou dizendo. Isso também veio a paz, trazer a paz. Ele veio revolucionar a religião. Mas o poder para mostrar que veio em nome de Deus e representava Deus, ele curou todos aqueles que o procuraram, até os que não mereciam. Mas como assim que você fala uma coisa dessa? Vai e não peques mais. Quer dizer que até aquele momento, antes dele falar, ele estava pecando. Logo, não merecia. Concorda? Vai e não peques mais. Está curado. Olha que coisa interessante. Aí, o Cristo não buscou um dinheirinho para ele. Nada. Mostrou a simplicidade. Aí vão falar, dinheiro não é importante? Sem dinheiro nós não teríamos ciência, eu não teria meu salário, vocês não teriam o seu, a gente não viveria. O que o Cristo veio mostrar? Ele foi contra os ciclos do mundo? Não. Ele só disse, não transforma o dinheiro num Deus. Então, vamos pegar a ideia do povo judeu? Moisés subiu a montanha para poder conversar com Deus. O povo que ficou embaixo pegou as joias dele tudo. Olha que judeus dá joia é coisa complicada. Deu a joia tudo, queimaram, fizeram um bezerro de ouro e ficaram adorando ouro. Eu fico imaginando um mais metidinho lá, invejoso, falando assim, ó, que rabinho lá foi eu que dei. Ó, o chifre fui eu. Olha pra mulher. Olha só que coisa interessante, uma coisa dessa. Interessante isso. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar a riqueza. Olha como que isso é importante. Mamon. Não podeis servir a dois senhores, porque se amar um, odiará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus babilônio das riquezas. Então quer dizer que todo milionário, toda pessoa rica está no inferno? Não é isso. É o valor que se dá a ele mais do que a Deus que te fez. Essa que é a questão. Não é questão de ter ou não ter. A questão é quanto que vale todo o dinheiro no mundo? O Elon Musk ele é um grileiro interplanetário. Você sabe o que é grileiro, né? Esse cara que tomava a terra dos outros, ele quer tomar Marte. Ele quer roubar a propriedade divina. Tem uns marcianos fortes lá, a situação vai ficar complicada. Escondido lá debaixo da terra, lá no polo, né? O homem quer tomar Marte. Tem todo o dinheiro do mundo. Vamos pensar assim. O Cristo já falou disso. O que vale você ter tudo no mundo e a sua alma para o inferno? Eu já estou preparado.
Em determinado momento da minha vida, eu ia fazer psicologia e engenharia. Eu falei, eu vou fazer engenharia por um motivo muito torpe. Eu vou ter contato com menos gente. Mas olha só que coisa interessante, fui fazer engenharia. Aí eu pensei que se eu for para o inferno, estou rico. Porque o inferno deve estar tão lotado, é uma piada que eu costumo repetir muito, a densidade demográfica lá deve ser absurda. Porque o inferno, que deveria ser o maior lugar, ele está no meio da terra, que é finito. E o céu, que é infinito, está em cima. Eu fico imaginando, se você for para o céu, para você encontrar um amigo lá, nem binóculo você vai conseguir enxergar tão pouca gente que tem no céu. Mas no inferno, aquele lugarzinho pequeno e quente, é pior que Goiás. Pior que Caldas Quentes na época das férias. Então você imagina, aquele tanto de gente junto, eu como engenheiro vou fazer aquele predinho vertical, que cabe uma pessoa só para ganhar dinheiro no inferno. Porque olha só que coisa louca. Se a gente não se preocupar com a nossa alma, para quem nos fez, que foi Deus que nos fez, nós vamos preocupar com 80, 90, 70 anos de vida aqui na Terra e perder a alma? Não tem dinheiro no mundo que paga isso. E o Cristo veio ensinar isso. Ele não veio só falar, ele exemplificou. Cristo não tomou um dinheiro de quem quer que fosse. Ele foi vendido por dinheiro. Ele mostrou que Judas o traiu por dinheiro. Olha que coisa interessante. Então, olha só. Se nós começarmos a pensar nas coisas do céu primeiro, o resto nos será dado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Significa que eu não posso procurar um emprego melhor? Significa isso? Não. Significa que eu não posso querer ter uma vida melhor? Não. Significa o quanto que eu dou valor mais às coisas materiais do que às espirituais. Então, nós falamos isso para associar a autoridade do Cristo e quem é Deus. Não dá para falar. O quem fica errado, porque eu não sei quem é Deus, não consigo apontar. Por isso que a primeira pergunta do nosso livro dos Espíritos é: que é Deus? Não quem é Deus, porque a pergunta quem não daria resposta. Quem eu teria que apontar? Teria que estar na Terra ou em algum lugar. Mas o que sim, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deveria bastar para o coração. Inteligência suprema. O homem orgulhoso acha que a inteligência dele é muito grande porque ele sabe usar as espertezas no mundo para poder ganhar as riquezas. E perde a alma. O ser mais inteligente do planeta, do meu ponto de vista, foi Jesus Cristo. Não tenha dúvida. Ele fez alguma descoberta? Ele transformou qualquer objeto em ouro, como são os alquimistas? O que ele fez? Ele veio trazer o que é mais importante. Ele veio trazer a ciência da alma. Ele não veio trazer a ciência do mundo. A ciência do mundo é fácil. É fácil. Ela não é difícil. Ela cansa, ela entristece no sentido, precisa de muita leitura, raciocínio, mas ela não consola a alma. Por isso que o nosso evangelho fala: aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. Ou o Espírito de verdade dizendo: cristãos e espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos, eis o segundo, instruí-vos. O segundo é instruir. O segundo. Então, se a gente tiver toda a ciência do mundo, como diz Paulo lá no capítulo 13 de Coríntios, se não tiver amor, eu nada serei. A questão é amar. Amar aproxima as pessoas. Amar gera felicidade, gera alegria. Se a gente puder, todo dia, colocar um pouquinho, uma pitadinha de amor, de bom sentimento no coração de quem a gente tem contato, que alegria, não é isso? Então, o Cristo espera todos nós, no momento do nosso arrependimento, aquela pitada de amor que ele plantou cresce, floresce, a fé aumenta, e o reino de Deus um dia chega. Demora. A mãe da Débora, a dona Rosa, entrou em contato lá comigo, mandou uma mensagem, falando: tá, do céu, pelo amor de Deus, a gente é tão ruim assim, vai demorar tanto tempo para a gente ser feliz? Eu conversei com sua mãe, sabe que ela perguntou isso, não, né? Não. Aí eu falei assim: olha, o tempo vai demorar, mas a felicidade, ela começa já. Eu não falei isso para ela, não. Se ela não estiver aqui, alguém passa. Você passa, sua mãe. A felicidade, ela começa no momento em que eu começo a deixar os outros felizes. Que eu começo a ver sorriso no semblante das pessoas que a gente conversa, a ver
serenidade, entendimento, tranquilidade das pessoas que nós temos contato. Ah, então vai ser assim sempre? Ué, o Cristo levou só amor, crucificaram o homem. Então não vai ser assim sempre. Mas você vai estar com consciência tranquila. Vai estar em paz. Alguém lembra de algum santo que foi martirizado? Qual? São Sebastião. O que aconteceu com São Sebastião? Fechado. Foi com frecha, São Sebastião? Foi, né? Olha só que interessante. Qual santo que não sofreu padecimento? Qual homem do bem? Hoje não é assim mais. Hoje o homem de bem verdadeiro, o padecimento é moral. As pessoas não querem acreditar. Elas pegam raiva. Essas coisas que nós falamos aqui, vamos fazer uma meditação. Todo mundo aí que está ouvindo. Aqui também. Quais pessoas estariam dispostas a ouvir isso que nós acabamos de falar? Ou seja, se dedique ao bem, se esforce por entender o Cristo, deixe um tempo por dia para poder estudar Jesus. Isso choca muita gente. Não choca? Aliás, vamos pensar na gente, vamos pensar nos outros, não. Isso não nos chocou um dia? Vamos pensar nisso. Um dia nos chocou. Não tem mais o que fazer. 1 hora? Por dia? Por semana, tudo bem que eu vou na missa. Ou ao tempo. Mas por dia? Isso não choca. Teve um caso interessante, a gente começou a aumentar os estudos, né? A gente passou tudo para domingo, né? Aí depois começou a aumentar os estudos, foi falar comigo, a pessoa falou comigo, que dia que minha mulher vai ficar em casa? Eu sou culpado. Pô, mas o estudo é online, vai ficar em casa o tempo todo. Né? Mas se tivesse assistindo novela, não estaria achando ruim. Olha que coisa interessante. Se tivesse fazendo outra coisa, que fosse assistindo uma série de violência, que geraria ansiedade, tensão, não achava ruim. Mas porque o estudo é de Jesus, a pessoa acha ruim. Tem alguma coisa errada nisso, não? Vamos usar o termo em homenagem à dona Marta, que está aqui, do pessoal evangélico. Não é o inimigo agindo no nosso coração? Olha que coisa interessante. Nós chamamos de quê no Espiritismo? Os obsessores e a gente mesmo. Não tem inimigo que age num coração amoroso fazer a vontade dele. Não prevalece. A vontade que prevalece é nossa. Senão Deus não teria nos dado livre-arbítrio. Ok? Mas olha que interessante a gente pensar nisso. Fazer bobagem, eu aceito. Assistir novela, aceito. Mas 1 hora a mais na semana? Quanto tempo a gente gasta por dia fazendo bobagem? Não falo, foi retórico. Agora o pessoal resolve falar, né? Imagina. Olha que situação interessante. Então, a nossa relação com Deus ela precisa ser sempre pensada. Quem é Ele para mim? Meu Pai me ama, me deu a vida. Ah, mas nós somos tão diferentes. Uns são pobres, outros são ricos. Mas é o dinheiro que leva a felicidade? Alguns brincam. Infelizmente, um pastor famoso que está nas mídias falou assim: o pessoal fala que dinheiro não traz felicidade, mas a ausência traz? Olha só, isso sim é uma situação gravíssima, porque a palavra dita dessa forma, ela convence as pessoas que não meditam. Por quê? Porque não interpretou o que o Cristo falou. O exemplo do Cristo não disse o contrário. O que ele quis fazer ali? Ele quis incentivar todo mundo a ganhar dinheiro. Porque se ele não incentiva, como é que ele vai justificar o dízimo sendo o salário dele? Desculpa se eu machuquei, mas é verdade, né? Compreende a questão? Então, é preferível trabalhar com o Novo Testamento ou com o Velho Testamento? Com o Velho, porque no Velho paga o dízimo. E para Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já expliquei para vocês o que era o dízimo? Tinha conta de luz na época lá dos judeus? Internet? Tinha smartphone? Tinha conta de água? Não? Como é que o Estado ia viver? As empresas, as fazendas pagavam tributo? Como é que ia viver? Então, a 10ª parte era dada todo ano, e o ano tinha 10 meses, para o Estado. Isso era o dízimo, certo? Isso era o dízimo. Outra, é o Estado teológico. Todo mundo lá tinha que acreditar nas Escrituras, senão não era judeu.
Entendeu a questão? Entendeu de onde que veio o dízimo? Então, além de eu pagar todos os impostos, eu tenho que pagar o dízimo. E aí eu vou ficar do lado do Chico Xavier, que falou assim, daquela vozinha dele, humilde, né? Eu não consigo entender que para acreditar em Deus eu tenho que pagar por isso. É algo complexo, para a gente pensar. Mas aí qual o significado dessa situação? Por que que nos entristece esse raciocínio? Porque se nós colocarmos os nossos sonhos e o nosso futuro em coisas perecíveis, quando as coisas perecíveis perecerem, os nossos sonhos também perecerão. Mas se eu colocar os nossos sonhos em algo não perecível, guardai os vossos tesouros no céu, onde não há traças nem ferrugem. Aí eles não perecerão. Olha que interessante. Isso é importante. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, nem me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Aqui é profundo. Por quê? Ele quer dizer claramente, você me conhece, você sabe a vontade de Deus, porque eu faço a vontade dele. É isso. Eu estou aqui para fazer isso. Que eu aprendi ao longo do tempo, há muito tempo, quando eu comecei a dar aula, tinha lá meus 20 anos, 19, 20 anos, aos 21 anos, veio um raciocínio na cabeça. Eu estava explicando para os alunos, e quando a gente começa a dar aula, a gente é feliz, porque a gente dá aula para a gente mesmo, dá aula para os outros, a gente quer ficar feliz com o que a gente falou na sala de aula, não interessa o outro para entender. É assim que começa. Você quer sair de lá e todo mundo em dúvida, você fala, nossa, sou bom, entendeu? Aí eu lembro que um coordenador falou para mim, Thales, a gente começa dando aula para a gente, depois a gente entende que a gente dá aula para os outros. Aí nessa luta para dar aula para os outros, tentar transformar a aula em algo entendível para as pessoas, eu pensei assim, tem aluno que entende um nível, o outro um pouquinho a mais, outro um pouquinho a mais, certo? Vamos dizer que todos os alunos entendam no nível X. Se eu der aula 2x, o que vai acontecer? Eles não vão entender. Entendeu? E se eu for um professor 5x? Mesmo eu sendo professor 5x, eu tenho que dar aula quanto? X. Deus é muito mais que o Cristo. Entenderam a questão? E o Cristo, muito mais do que ele ensinou. Ele teve que baixar o nível, ensinar para a gente. E tudo aquilo que eu vi no Cristo, eu não vou conseguir ver mais em Deus, porque eu não enxergo. Então, ele é suficiente. Para nós, aqui, ele é suficiente em termos de moral, em termos de bondade, em termos de amor, em termos de exemplo. O Cristo é suficiente. Por isso, então, estou fazendo a vontade do Pai. Ele não está se igualando ao Pai. Ele está dizendo que ele fez o que o Pai pediu para ele fazer. Só que a gente não consegue absorver mais. Você quer ver como é que consegue absorver? Quantos anos que o Cristo já veio e a gente não faz a vontade dele? A gente é a humanidade. Na verdade, teoricamente, o Cristo nasceu esse ano, há 2000 anos atrás. Nasceu não, nasceu 5. É interessante isso, né? Dividir a história antes e depois do Cristo, depois viram que estava errado. Cristo nasceu 5 anos antes dele. A história arrumou. Houve um equívoco nas contagens. A igreja descobriu, a igreja católica, contava o tempo, que na verdade Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo. Não faz sentido, ele nasceu 5 anos antes. Então, olha que coisa interessante em relação a isso. Cristo começou a pregar no ano 25, não no ano 30. Então, Cristo começou a pregar há exatamente 2000 anos atrás. E a história dele foi passada. E se a gente trouxesse o Cristo de volta hoje, a gente brinca que ele seria anulado na internet, no Facebook, no Instagram, ninguém ia dar ouvido para ele. Porque o que ele ia pregar bate com o que ele pregava antes. Porque os fariseus modernos se multiplicaram. Imagina. Chegar para o Elon Musk e falar assim, olha, você não devia fazer isso, ele não falaria isso, ele falaria, Elon Musk ia cancelar no X, ia estar cancelado, o Cristo ia estar cancelado. Ele não ia ser crucificado, mas ele ia estar sozinho. Né? Olha que coisa interessante. Então, há 2000 anos, ele vem nos ensinando e a humanidade não absorve.
Não absorve. Então, cabe a nós absorver. E quando a gente absorve felicidade, a gente já faz assim, Senhor, agora eu acredito no Senhor, dá para ganhar na loteria? Senhor, eu acredito no Senhor, dá para ser feliz agora? É um passado inteiro de bobagem, mas dá para ser feliz, porque agora eu acredito. Gente, não é achar que Deus é mais bobo que a gente, é burrice, né? Enganar Deus. Eu faço muita coisa errada, ninguém vê. Deus não está vendo. Eu faço escondido. Deus não está vendo. Na hora do julgamento, vai servir o Senhor. Ninguém lá viu. Imagina que situação interessante. Então, a nossa cabeça precisa extrapolar um pouquinho nosso pensamento, o basal. Então, no momento que eu assumo o trabalho com Jesus, eu assumo responsabilidades. Então, tá bom. Aceitar o Cristo significa felicidade plena na Terra? Na Terra, não. É só você ler Atos dos Apóstolos. O único apóstolo que não morreu torturado foi João. Todos os outros foram. É só seguir esse raciocínio. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Lá no templo de Salomão tinha o local do tesouro, onde as pessoas depositavam seus bens para dar dinheiro ao templo, e não tinha nada tão rico quanto o templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha o poder dele sobre todos. Quem leu isso aqui vai entender. Ele fugiu da tentativa de assassinato com ele lá em Nazaré, quando ele falou que era filho de Deus. Eles falaram, nós conhecemos seu pai, que é José. Ele falava da alma e o pessoal entendeu a matéria. Na primeira festa da Páscoa, não é isso? E agora o João conta. Eles queriam prender e buscavam matá-lo. Quando os guardas foram prender, ele desapareceu na multidão. Ninguém o encontrou. Vocês lembram disso. E agora, João deixa bem claro. Ninguém prendeu, não era chegada a sua hora. Ele escolheria a hora que morrer. Olha o poder que ele tem. Esse poder todo não é suficiente para a gente pensar um pouquinho? Falar assim, se ele se deixou imolar foi porque ele quis. Se ele quisesse estar aqui até hoje, ele estaria. Mas não, foi dada a mensagem. 3 anos de mensagem. 300 anos nós não mudamos. 3.000 anos a gente tem esperança. Né? Faltam o quê? Faltam quantos anos para 3.000 anos? 975. As pessoas estão tem as pessoas estão além do seu tempo. A Maria está além do tempo dela, está 900 anos além do tempo dela. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. O que ele quer dizer? Retiro-me. Ele já sabia, ele ia embora. Ele morreria. Vocês me buscarão depois que eu morrer, mas vocês não vão me encontrar. Quem que não vai encontrar? Quem tiver com pecado, porque na Bíblia a morte é pecado. E vida é felicidade. E vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Velho Testamento também é usado. O indivíduo que era considerado morto era aquele que vivia no pecado. Então ele morreu para Deus. Então, no conceito bíblico, vida é felicidade e morte é pecado. Morte é eu. Tudo bem? Entendido? Por isso que ele falou isso. Morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde que ele vai? Para o seio do Pai, para o reino de Deus. A terra ainda não é o reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A gente pede. Não está aqui ainda, venha. Como é que venha a nós o vosso reino? Significa assim, Senhor, me ajuda a encontrar o teu reino no meu coração. Porque o Cristo estava fora do reino de Deus enquanto ele estava na terra? Não, ele estava com a felicidade plena de Deus no coração. Ele não sai do reino. O reino ele é íntimo, é a felicidade daquele que trabalha para Deus. Mas existe um local onde as pessoas são felizes? Sim.
Para alguns, é a vista de Monte Verde. Pelo menos durante um tempo. Né? Para outros, é o quê? Para outros, é a fornicação. Mas aí não é felicidade, é a alegria do corpo que gera infelicidade. Então não pode ser felicidade perfeita, entende? Eu estou aqui vendo algo maravilhoso. Vocês estão vendo? Olha a vista que nós temos aqui, ó. Tudo bem, vocês vão ver umas coisas feias, como o João e o Fábio. Mas tudo bem. Aqui. Que deu para ver. Se alguém puder falar. Não, eles perderam a fala, é tão bonito que é. Dá para ver sim. Dá para ver? Você estava aqui, né, Baixinho? Um tempo você estava aqui. O que a gente quer mostrar aqui? Uma vista dessa não mostra que Deus existe? Entende o que eu falo? Você olha para isso, as árvores, o ambiente, a variação de cor do céu, a Terra que foi montada, esse planetinho pequeno, né? O terceiro planeta mais distante do Sol, um dos menores planetas do Sistema Solar, um dos menores planetas do Universo, o Sol, um dos menores sóis da galáxia do Universo, uma estrela de quinta grandeza. O próximo Sol mais próximo está 1 milhão de anos-luz, eu acho. Sei lá, verifica para mim quanto tempo. Eu acho que é 32 mil anos-luz. Mas assim, que na velocidade da luz demoraria 32 mil anos para chegar. Gigante o Sol. Cada estrela dessa tem planetas girando em torno. A gente foi pesquisar, são quase 300 bilhões de sóis na Via Láctea. E mais 100 bilhões de galáxias no universo. Cada uma com mais ou menos 200 bilhões de sóis, com pelo menos 7 planetas girando em torno. E eu não consigo imaginar que Deus é grande. Eu sou maior. Quem que é a riqueza do homem mais rico do mundo diante do universo? 2,5 milhões. Errei, 2,5 milhões de anos para chegar na estrela mais próxima à velocidade da luz. Mas eu chego mais rápido. Eu já fui e voltei lá pelo pensamento. Veja que quando Deus fez o universo pelo pensamento, e nós somos pensamento de Deus e manifestamos pensamento de Deus. Se há limite para o corpo material, não há para a alma. É muito melhor investir na alma, pelo menos eu não vou pagar a condução, eu vou voando pelo pensamento. Melhor investir na alma, não vou passar fome, minha alma não passa fome, a não ser de amor, vou investir na alma. Qual a morada da alma? A casa do Pai. Na casa do Pai, muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu vou investir na alma. Melhor para mim. Ah, mas você tem mais pelo menos uns 5 anos de vida nesse planeta? Estou jogando para baixo. Vai irritar alguém. Então, olha só. Eu tenho só 5 anos de vida nesse planeta, mas sim. Eu vou para onde? Se eu fizer o bem, eu vou para as maravilhas do universo, eu vou conhecer planetas, galáxias, eu vou estar no seio do Criador. Não é melhor investir aí? É melhor colocar o tesouro aonde? Ou é melhor eu morrer no pecado aqui na Terra? Entende a questão? É por lógica e por amor. Se você ama, você olha uma paisagem dessa e vê Deus. Se você quer usar a inteligência, demora um pouco mais. Se é uma pessoa mais triste, você vai falar, não é possível. Cada árvore dessa é feita por milhões de células, cuja existência eu sou incapaz de compreender e não consigo ver. Cada célulazinha dessa que vai formar a árvore tem uma bioquímica que eu não consigo ver e nem compreender, que o acaso fez. Então a inteligência também me traz a Deus. Só que é mais demorado, mais triste, mais deprimido. Porque o indivíduo que busca a inteligência sem buscar Deus, ele se perde. Ele se perde porque inteligência sem Deus não tem universo. Porque ele está estudando a criação divina. Eu coloquei isso numa frase na minha tese de doutorado. Agradeço a Deus porque nada do que estudo, nada mais é do que a criação do Pai. Tudo que a gente estuda na ciência é a criação de Deus. Ou você acha que o homem vai estudar uma coisa que Deus não fez? Não tem jeito.
E os robôs mais chiques do mundo vai substituir o homem, gente. É imitação do homem. Não tem jeito de substituir. Pessoal, quando eu tinha um professor, gostava dele, gosta ainda. Ele dava aula de neurofisiologia, ele falava assim: em breve teremos um computador que será mais inteligente que o cérebro humano. Eu olhei, não. Não tem jeito. Eu já sabia que não tinha jeito. Aí, com o passar do tempo, provou que não tem jeito. Por quê? A perfeição do nosso cérebro são cerca de 80 bilhões de neurônios, fora as outras células, que tem na ordem de 10 vezes mais, tá? Então, 80 bilhões de neurônios, e as células que envolvem os neurônios são 10 para cada neurônio. Então, são 800 bilhões de células, 880 bilhões de células em média no nosso cérebro. Cada neurônio passa uma informação elétrica. Cada fiozinho de computador, por menor que seja, ele é pelo menos 100 vezes maior do que esse axônio que a informação passa. Só que ele gera uma coisa que o neurônio não gera. Ele gera o chamado efeito Joule, calor. Um fiozinho em volta desse, em grande quantidade, passando eletricidade, como o nosso cérebro, fundiria. Não existiria. Um cérebro, um circuito semelhante ao cérebro humano, ele teria que ter o tamanho de uma cidade pequena. E não teria cooler ou refrigerador suficiente para manter todas as unidades funcionando. Dá para entender a grandeza do cérebro que o acaso criou? Acho que eu fui irônico. Entenderam a questão? O cérebro nosso, dentro da nossa cabeça, por mais burrinho que a gente seja, ele é considerado pelos cientistas da Terra a estrutura mais complexa do universo do que o próprio universo não biológico. Entenderam isso? Todos os planetas, todas as galáxias, tudo, é mais fácil de entender do que o cérebro humano. É isso que a ciência diz hoje. O cérebro humano. Olha que coisa interessante. Tem um cérebro mais difícil de entender do que outros. Dos homens, claro. Continuando. Não sei porque algumas pessoas aqui do lado acharam que eu ia falar outra coisa. Eu não falei nada. Eu disse alguma coisa? Não precisou. Metacomunicação? Não precisa dizer? Tem um cérebro mais complexo que o outro, né? Mais difícil de entender, né? Tem, João? De quem? O João, quantos anos você tem, João? 11. O João tem 11 anos, ele falou que os cérebros com a designação XX são mais complexos de serem entendidos. Cada um entende como quiser. Diziam, pois, os judeus: porventura há de matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou não podeis vós ir? Então eles não estavam entendendo, os coitadinhos lá, que o Cristo estava falando do mundo espiritual. Mas olha que interessante. Tinha algum povo naquela época que tinha tanto conhecimento do mundo espiritual quanto os judeus? Não, era o único povo que acreditava num Deus único. Foi o primeiro povo a falar de anjos e demônios, e de anjos sim, né? De demônios não necessariamente. Porque demônios no sentido de espíritos infelizes e anjos espíritos bons. As outras civilizações, elas usavam deuses bons ou ruins, eram deuses, tá? Então, eles falaram isso. Então, eles, entre aspas, deveriam ser o que mais conhecia o mundo espiritual. Eles não entendiam que o Cristo falava do reino de Deus. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Claramente, ele está falando em termos de elevação espirituais. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Porque o mundo da qual Cristo veio é muito mais profundo de falarmos, e nós não falaremos hoje, falaremos depois, na semana que vem, se ele estiver vivo até lá. Vamos parar aqui no versículo 22 do capítulo 8 de João. E para terminar o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom. Ninguém quer falar nada? Então tá bom. Mais ninguém? Nada?
Então tá bom. Aqui, ó, eu sou contra o que a Débora falou, mas eu acredito nela. Ela falou que tá todo mundo dormindo. Tá bem. Vamos fazer a oração final. A oração final, quem vai fazer agora é a dona Maria Tereza. Eu vou sair aqui. Não precisa, eu faço você faz por aí? Melhor. Não vou ficar aqui em cima, tá, não? Tornar a tela mais bonita. Nosso Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor mais uma oportunidade de estudarmos as suas palavras, de enxergarmos a beleza da criação de Deus, com a meditação do coração que está te buscando conhecer a verdade, buscando conhecer a felicidade serena, da consciência tranquila e está aprendendo a repousar os desejos em Deus. Nós todos aqui somos necessitados do seu auxílio contínuo, necessitados da sua energia bendita, para que não esmoreçamos com as pedras do caminho. E temos no Senhor a fonte viva dos nossos sentimentos mais sublimes. E o nosso coração cada vez mais passível de se abrir para essas verdades tão bonitas que o Senhor tem nos preparado há tanto tempo. Nosso agradecimento por tudo que nos rodeia, por toda a nossa vida, pelo conforto e pelas necessidades que são sempre supridas. Muito obrigada, Mestre. Grande abraço, até mais tarde, fiquem com Deus. Excelente domingo para vocês e para a família. Tchau.